Olá! Hoje a gente vai mergulhar num ponto bem central do direito civil brasileiro, sabe? A diferença entre fatos, atos e negócios jurídicos. Chegou um material para gente que organiza bem essas ideias. Então, a nossa missão aqui é meio que destrinchar essas categorias. Pode soar meio teórico, né? Mas, assim, entender isso de verdade muda o jeito como a gente olha para as consequências legais das coisas que acontecem. No dia a dia, uma chuva forte, assinar um contrato, enfim. Ok, vamos tentar desmembrar isso. Exato. É a base mesmo para sacar como o direito opera. Basicamente é como um acontecimento qualquer, sabe? Seja da natureza, seja uma ação nossa, humana, como isso ganha relevância para o direito e começa a produzir efeitos. Hum, Sem um fato que o direito reconheça, tipo, nada acontece no mundo jurídico. É o ponto de partida. entendi. Então, começando pelo conceito mais amplo. Fato jurídico. O que seria isso exatamente? O que cabe aí dentro? Olha, fato jurídico é qualquer acontecimento mesmo. Qualquer coisa que aconteça e que tenha a capacidade de criar, modificar ou até conservar ou extinguir relações jurídicas. Direitos, deveres. Ah, tá. O gatilho para a norma jurídica agir, digamos assim. Isso, perfeito. Pode ser algo que vem da natureza, sem ninguém fazer nada, ou pode ser resultado de uma ação humana. É bem amplo mesmo. Aí, dentro desse universo maior, a gente tem uma primeira divisão importante. O fato jurídico em sentido estrito Sentido estrito? são os eventos que são puramente naturais. A vontade humana não tem, assim, interferência direta para que ele aconteça. Tipo, Os exemplos clássicos, né? O nascimento de uma pessoa, que marca o início da personalidade jurídica dela, a morte, que põe fim a essa personalidade, certo. ou até uma coisa mais abstrata, tipo o simples passar do tempo. O tempo passando pode fazer alguém perder um direito, né? Pela prescrição, pela decadência, São os fatos jurídicos ordinários do dia a dia. faz sentido. Eventos naturais comuns. Exato. Mas também tem os extraordinários. Pensa num desastre natural, uma enchente, um terremoto. Hum, Isso pode ter um impacto enorme, por exemplo, num contrato. Pode justificar que alguém não consiga cumprir uma obrigação, sabe? É hum. o que a gente chama de caso fortuito ou força maior. Assim, a natureza agindo de forma imprevisível. Exatamente. E o interessante é isso: a natureza por si só gerando um monte de consequências no mundo do direito. Entendido. Super claro. Mas aí, quando a ação humana entra em jogo, quando a gente faz alguma coisa, Aí já não é mais fato jurídico em sentido estrito, né? A gente passa a falar de ato jurídico. Correto. Aí a coisa muda. O ato jurídico já pressupõe, assim, uma ação humana, uma manifestação de vontade. Alguém quis fazer aquilo com a intenção de produzir algum resultado no mundo jurídico. então a vontade é o diferencial aqui. É o ponto-chave. E aí a primeira grande separação que a gente faz dentro dos atos jurídicos é entre os lícitos e os ilícitos. Lícitos e ilícitos. Ok. Os lícitos são aqueles que estão, né, de acordo com a lei e com o ordenamento jurídico, seguem as regras do jogo. Já os ilícitos, bom, esses violam a lei. Geralmente dá um problema, imagino. Exatamente. A consequência mais comum de um ato ilícito é gerar o dever de indenizar, reparar o dano que foi causado. Certo. E focando nos lícitos, então, aqueles que estão dentro da lei. Tem mais divisões aí dentro, né? Você mencionou o fato jurídico em sentido estrito e tem o ato jurídico em sentido estrito também. Como funciona esse? Boa pergunta. Sim, tem o ato jurídico em sentido estrito. É uma categoria importante dentro dos atos lícitos. E qual a pegada dele? Então, no ato jurídico em sentido estrito, a pessoa manifesta a vontade dela para realizar o ato, ela quer fazer aquilo. Só que os efeitos jurídicos que vão decorrer daquele ato, eles já estão todos definidos na lei, rigidamente definidos. Então a pessoa não pode escolher as consequências. Não, a pessoa não tem liberdade para definir, para moldar as consequências do ato dela. A lei já entrega o pacote completo de efeitos. Pode dar um exemplo, para ficar mais concreto? Claro, pensa, por exemplo, no reconhecimento de um filho. A pessoa escolhe voluntariamente ir lá e reconhecer a paternidade ou maternidade.
é um ato de vontade. Certo. Mas a partir do momento que ela reconhece todos os efeitos de direito, a alimentos, herança, dever de cuidado, etc., já estão determinados pela lei. Ela não pode dizer, reconheço, mas não quero pagar pensão. Entende? Entendi. A vontade é só para fazer o ato em si, não para definir o que vem depois. Perfeito. Outro exemplo. Notificar alguém para constituir em mora. Quer dizer, avisar formalmente que a pessoa está atrasada com uma obrigação. Você escolhe notificar, mas o efeito dessa notificação, que é considerar o devedor oficialmente em atraso, com todas as consequências legais disso, é a lei que define. Você não negocia esse efeito. Faz todo sentido. A vontade existe, mas é limitada ao ato. Ok. E aí tem aquela outra figura que parece meio híbrida, né? O tal do ato-fato jurídico. O que seria isso? Ah, o ato-fato. Ele é bem peculiar mesmo. Ele fica meio que numa zona cinzenta. Existe uma ação humana, sim, alguém fez alguma coisa. Mas a vontade por trás dessa ação, a intenção, ou até mesmo a consciência da pessoa sobre o que ela está fazendo. Isso é irrelevante para o direito na hora de atribuir os efeitos. Como assim irrelevante? O que importa para o direito nesse caso é o resultado fático da ação, o fato concreto que aconteceu por causa da ação humana, independentemente da vontade ou da capacidade de quem agiu. Isso é contraintuitivo um pouco. Tem exemplo? O exemplo clássico que todo livro traz é o da descoberta de um tesouro. Alguém acha um tesouro escondido. Certo. A lei pode dizer que quem achou se torna dono de uma parte ou de tudo, dependendo da situação. E aí não importa se quem achou foi um adulto procurando intencionalmente, ou uma criança que tropeçou nele sem querer, ou até alguém que não tem plena capacidade civil. O simples fato de achar o resultado da ação é que gera o efeito jurídico, a aquisição da propriedade. A vontade de achar ou a noção do valor é secundária aqui. Nossa, interessante. O direito olhando só para o resultado prático mesmo. Exato. É um certo pragmatismo da lei em algumas situações. O foco é no fato consumado derivado da ação. Ok, peguei. E aí, finalmente chegamos no negócio jurídico. Esse pareceu mais complexo, talvez, onde a vontade tem mais peso. É exatamente isso. O negócio jurídico é onde a autonomia privada, liberdade das pessoas de regular seus próprios interesses, realmente brilha. É o palco principal da vontade. Explica melhor. No negócio jurídico, as pessoas não só manifestam a vontade de agir, como no ato jurídico em sentido estrito. Elas vão além. Elas declaram a vontade com o objetivo específico de criar, modificar ou extinguir direitos e deveres, definindo elas mesmas quais serão esses efeitos. Ah, então aqui as partes definem as regras. Dentro dos limites da lei, sim. Elas negociam, elas compõem seus interesses, elas estabelecem as cláusulas que vão reger a relação delas. Pensa num contrato de compra e venda, num contrato de aluguel, num testamento. Contratos em geral, então. Exatamente. Contratos são o exemplo mais típico de negócio jurídico, mas também testamentos, acordos de acionistas, enfim, qualquer ato em que as partes têm essa liberdade para autorregulamentar seus interesses. E qual a diferença crucial para o ato jurídico em sentido estrito, então? Só para fixar. A diferença-chave é essa. No ato em sentido estrito, você quer o ato, mas os efeitos são dados pela lei. No negócio jurídico, você quer o ato e você quer definir os efeitos que aquele ato vai produzir, dentro do que a lei permite, claro. A vontade aqui não só impulsiona o ato, mas também molda o seu conteúdo, as suas consequências. Entendi. É mais liberdade, mas imagino que também mais responsabilidade. Com certeza. E para que essa liberdade não vire bagunça, né? Para que esses acordos tenham validade e segurança, a lei estabelece alguns requisitos básicos. Ah, sim. Aqueles requisitos de validade, né? Agente capaz, objeto lícito, essas coisas. Isso mesmo, o famoso artigo 104 do nosso Código Civil. Ele diz que para um negócio jurídico ser válido, precisa de 3 coisas essenciais. Quais são? Primeiro, agente capaz. Ou seja, as pessoas envolvidas precisam ter capacidade jurídica para praticar aquele ato, para assumir direitos e obrigações. Ok. Segundo, objeto lícito, possível, determinado ou determinável. O que está sendo negociado não pode ser contrário à lei, tem que ser algo possível de acontecer ou existir
E tem que ser claro que é, ou pelo menos ser possível determinar depois. Não dá para fazer um contrato para vender a lua, por exemplo. Certo. Lícito e possível. E terceiro, forma prescrita ou não defesa em lei. Alguns negócios exigem uma forma específica, tipo comprar um imóvel, geralmente exige escritura pública. Outros têm forma livre, mas não podem usar uma forma que a lei proíba. Entendi. São os pilares para garantir que o negócio pare em pé juridicamente. Exatamente. São garantias para dar segurança jurídica, para proteger as partes e terceiros também. Perfeito. Nossa, acho que deu para ter uma visão bem clara das diferenças. Fato natural, ato humano com efeito legal fixo, ato humano onde a vontade é irrelevante para o efeito e ato humano onde a vontade define tudo. É um bom resumo. Então, assim, para a gente amarrar tudo isso, qual a grande importância prática de entender essas categorias todas? Por que um estudante de direito ou alguém que lida com questões legais precisa saber diferenciar isso? Olha, na prática isso é crucial por vários motivos. Primeiro, para saber quais regras aplicar. As regras que valem para um fato natural que causam dano não são as mesmas de um contrato mal feito, por exemplo. Certo. Segundo, para interpretar o que aconteceu. Interpretar um documento, um contrato, ou mesmo entender as consequências de um evento. Saber se a vontade das partes era relevante ou não muda tudo na interpretação. A validade também depende disso, né? Como você falou dos requisitos do negócio jurídico. Exatamente. A própria validade do ato ou do negócio depende da sua classificação e se os requisitos daquela categoria foram cumpridos. E, por fim, a responsabilidade. Quem responde por quê? A responsabilidade por um ato ilícito é diferente da responsabilidade por descumprir um contrato, negócio jurídico. Então, basicamente, define como o direito vai olhar e tratar cada situação. Precisamente. A validade, a forma de interpretar, as consequências legais, tudo isso passa por classificar corretamente o evento ou a ação dentro dessas categorias. Fato, ato em sentido estrito, ato-fato ou negócio jurídico. E aí, fica talvez uma reflexão, né, para quem está nos ouvindo. Como será que a consciência dessa diferença impacta o nosso dia a dia? Como assim? Pensar na diferença entre um ato jurídico em sentido estrito, onde os efeitos são fixos, tipo receber uma notificação, e um negócio jurídico, onde você tem espaço para moldar os efeitos, como ao negociar um contrato. Será que perceber o grau de liberdade e também de vínculo que cada categoria dessas representa muda a forma como a gente encara desde uma simples formalidade até a elaboração de um acordo mais complexo? Fica aí para pensar, né? O quanto de escolha e o quanto de imposição legal existe em cada situação que a gente vivencia. Excelente reflexão. Mostra como essa teoria toda tem uma aplicação bem concreta no final das contas. Muito obrigado. Foi super esclarecedor. Eu que agradeço o convite, é sempre bom discutir esses fundamentos.